homem absurdo. Se Stavogen crê, não crê que crê. Se ele não crê, não crê que não crê. Ditado de Os Possessos. Meu campo, diz Goethe, é o tempo. Eis aí claramente a palavra absurda. O que é realmente o homem absurdo? Eis que aquele que, sem o negar, não faz nada para o eterno. Não que a nostalgia lhe seja estranha, mas ele prefere sua coragem e seu raciocínio. A primeira o ensina a viver sem apelação e a se bastar com o que tem. O segundo o instrui sobre seus limites. Certo de sua liberdade a prazo, de sua revolta sem futuro e de sua consciência perecível, prossegue em aventura no tempo da sua vida. Aí está seu campo e sua ação que ele subtrai a todo julgamento que não seja o seu. Para ele, uma vida maior não pode significar uma outra vida. Isso seria desonestidade. Aqui não estou falando sequer dessa eternidade irrisória que chamo de posteridade. Madame Roland se dedicava a ela. Essa imprudência recebeu sua lição. Nota 18. Madame Roland nasceu em 1754 e faleceu em 1793. Era a mulher do político francês girondino Jean-Marie Roland de la Partière, nascido em 1734 e falecido em 1793. E influía decisivamente na carreira do marido através do salão que mantinha na rua Guénégaud, onde recebia os girondinos. Com a perseguição a estes, ela foi executada. O marido, que chegara a ministro do interior e se refugiara na Normandia, ao receber a notícia, se suicidou. Nota do tradutor, fim de nota. A posteridade cita esse nome de bom grado, mas se esquece de opinar a respeito. Madame Roland é indiferente à posteridade. A questão agora não é dissertar sobre a moral. Vi pessoas agirem mal com muita moral, e todos os dias verifico que a honestidade não precisa de regras. Se existe uma moral que o homem absurdo pode admitir, a que não se separa de Deus e que se dita. Mas ele vive precisamente fora desse Deus. Quanto às outras morais, entendo também o imoralismo, o homem absurdo só vê nelas justificativas e não há nada a justificar. Parto aqui do princípio de sua inocência. Essa inocência é temível. Tudo é permitido, exclama Ivan Karamazov. Isso também denota seu absurdo, mas com a condição de não o entender vulgarmente. A certeza de um Deus que daria seu sentido à vida ultrapassa de muito em atrativo o poder impune de fazer mal. A escolha não seria difícil, mas não há escolha e então começa a amargura. O absurdo não liberta, liga, não autoriza todos os atos. Tudo é permitido não significa que nada é proibido. O absurdo apenas devolve as consequências de seus atos à equivalência delas. Ele não recomenda o crime. Seria pueril, mas restitui ao remorso sua inutilidade. Da mesma forma, se todas as experiências são indiferentes, a do dever é tão legítima quanto qualquer outra. Pode-se ser virtuoso por capricho. Todas as morais são baseadas na ideia de que um ato tem consequências que o legitimam ou o obliteram. Um espírito sensibilizado pelo absurdo julga apenas que esses desdobramentos devem ser considerados com serenidade. Em outras palavras, se para ele pode haver responsáveis, não há culpados. Quando muito, ele consentirá em utilizar a experiência passada para basear seus atos futuros. O tempo levará o tempo a viver e a vida servirá à vida. Nesse campo tão reduzido quanto saciado pelos possíveis, tudo nele próprio, com exceção da sua lucidez, lhe parece imprevisível. Que regra, pois, poderia provir dessa ordem despropositada? A única verdade que lhe pode parecer esclarecedora não é nada formal, se anima e se desenvolve nos homens. Portanto, não são diretrizes éticas que o espírito absurdo pode achar no fim do seu raciocínio, mas ilustrações e o sopro das vidas humanas.
As poucas imagens que se seguem têm essa tendência, perseguem o raciocínio absurdo, dando-lhe sua atitude e seu calor. Tem uma necessidade de desenvolver a ideia de que um exemplo não é forçosamente um exemplo a ser seguido, menos ainda se ele é possível no mundo absurdo, e que essas ilustrações não são modelos para tanto? Não só aí é indispensável a vocação como nos tornamos ridículos, bem guardadas as proporções, em concluir com Rousseau que é preciso andar de quatro e, com Nietzsche, que convém brutalizar a própria mãe. É preciso ser absurdo, escreve um autor moderno. Não se deve ser ludibriado. As atitudes de que trataremos só podem adquirir todo o seu sentido com a consideração de seus contrários. Um extra-numerário dos Correios é igual a um conquistador se a consciência lhes é comum. Quanto a isso, todas as experiências são indiferentes. Ocorre que elas servem ou desservem o homem. Só o servem se ele é consciente, senão, isso não tem importância. As derrotas de um homem não julgam as circunstâncias, mas ele próprio. Escolho apenas homens que só aspiram a se consumir ou de que tenham consciência, por eles, de que se consomem. Isso não vai muito longe. Só quero falar no momento de um mundo em que tanto os pensamentos como as vidas estão destituídos de futuro. Tudo que faz o homem trabalhar e se agitar se utiliza da esperança. O único pensamento que não é mentiroso é, portanto, um pensamento estéril. No mundo absurdo, o valor de uma noção de uma vida se mede com a sua infecundidade. O dom-runismo. Se bastasse amar, as coisas seriam muito simples. Quanto mais se ama, mais o absurdo se consolida. Não é, de modo algum, por falta de amor, que Dom Juan vai de mulher em mulher. É ridículo representá-lo como um iluminado em busca do amor total. Mas é até porque ele as ama com igual arrebatamento e a cada vez com toda inteireza que lhe é preciso repetir esse dom e esse aprofundamento. A cada vez elas se enganam profundamente, e só são bem-sucedidas em lhe fazer sentir a necessidade dessa repetição. Enfim, exclama uma delas, eu lhe dei o amor. Vamos nos espantar com Dom Juan rindo disso. Enfim, não, diz ele. Apenas uma vez mais. Por que seria preciso amar raramente para amar muito? Dom Juan é triste? Isso não é verossímil. Mal terei de apelar para a crônica. Esse riso, a insolência vitoriosa, essa agitação e o gosto pelo teatro, tudo é claro e alegre. Todo ser saudável tende a se multiplicar, da mesma forma Dom Juan. Mas além disso, os tristes têm duas razões para sê-lo. Eles ignoram ou esperam. Dom Juan sabe e não espera. Ele faz pensar nesses artistas que conhecem seus limites, mas não passam dele jamais e, nesse intervalo precário em que o seu espírito se instala, tem todo o desembaraço dos mestres. E está bem aí o gênio, a inteligência que conhece suas fronteiras. Até a fronteira da morte física, Dom Juan ignora a tristeza. Desde um instante em que ele sabe, seu riso explode e leva a perdoar tudo. Ele foi triste no tempo em que esperou. Hoje, na boca dessa mulher, ele reencontra o gosto amargo e reconfortante da única ciência. Amargo? Se tanto, essa necessária imperfeição que torna possível a felicidade. É um grande logro tentar ver em Dom Juan um homem que bebeu no Eclesiastes, porque nada mais é vaidade para ele senão a esperança de uma outra vida. Ele o prova, visto que a joga contra o próprio céu. O pesar do desejo perdido no divertimento, esse lugar comum da impotência, não lhe diz respeito. Isso combina bem com Fausto, que muito acreditou em Deus para se vender ao diabo. Para Dom Juan, a coisa é mais simples. O Burlador de Molina, nota 19. Tirso de Molina, 1584 a 1648, dramaturgo e religioso espanhol, o primeiro a fixar em peça teatral as aventuras do lendário Dom Juan. É o burlador de Sévilla e convidado de Piedra, até hoje uma das melhores versões do tema. Foi escrita por volta de 1630. Nota do tradutor. Fim de nota. Às ameaças do inferno responde sempre: como é longo o prazo que me dás? O que vem depois da morte é fútil,
E que longa sucessão de dias para quem sabe viver! Fausto exigia os bens desse mundo. O infeliz só tinha de estender a mão. Era já vender a alma não saber diverti-la. A saciedade, Dom Juan lhe dá meia volta. Se ele deixa uma mulher, não é absolutamente porque não a deseja mais. Uma mulher bela é sempre desejável. Mas é que ele deseja uma outra e, claro, não é a mesma coisa. Essa vida o satisfaz. Nada é pior do que perdê-la. Esse louco é um grande sábio. Mas os homens que vivem da esperança se acomodam mal com esse universo em que a bondade dá lugar à generosidade, à ternura, ao silêncio viril, à comunhão, à coragem solitária. E todos comentando: é um fraco, um idealista ou um santo. Sempre é preciso engolir de novo a grandeza que insulta. Que as pessoas se indignem bastante ou tenham esse riso cúmplice que degrada o que admira, com os discursos de Dom Juan, e com a mesma frase que serve para todas as mulheres. Mas, para quem procura a quantidade das alegrias, só vale a eficácia. A passada de conversa que já se saiu bem em tantas provas, para que complicá-la? Ninguém, nem a mulher nem o homem a escuta, mas antes de tudo a voz que a articula. É a regra, a convenção e a polidez. Ela se faz depois do que o mais importante está por se fazer. Dom Juan já se prepara para isso. Por que ele irá se propor um problema de moral? Não é como Manhara de Milós, nota 20. Oscar Vladilas de Lubetz-Milós, 1877 a 1935. Escritor bielorrússio de expressão francesa e tendências místicas. É autor, entre muitas outras obras, da peça Miguel Mañana, a que Camus se refere. Nota do tradutor, fim de nota. Não é como Manhara de Milós, por desejo de ser santo que ele se atormenta. O inferno para ele é coisa que estimula. Para a cólera divina, ele só tem uma resposta, a da dignidade humana. Tenho honra, diz o comendador, e cumpri minha promessa porque sou um cavalheiro. Mas também seria grande o erro de fazer dele um imoralista. Quanto a isso, ele é como todo mundo. Tem a moral de sua simpatia ou de sua antipatia. Só se compreende bem Dom Juan no que se refere sempre ao que ele simboliza vulgarmente, o sedutor ordinário e o homem de mulheres. Ele é um sedutor ordinário, nota 21. Do sentido pleno e com seus defeitos, uma atitude sã também compreende defeitos, fim de nota. Afora essa diferença de que ele é consciente e por isso que ele é absurdo, um sedutor que se tornou lúcido não mudará por causa disso. Seduzir é seu estado. Só nos romances há alguém que muda de estado ou se torna melhor. Mas pode-se dizer que, ao mesmo tempo, nada mudou e tudo se transformou. O que Dom Juan coloca em prática é uma ética da quantidade, ao contrário do santo, que tende para a qualidade. Acreditar no sentido profundo das coisas é a índole do homem absurdo. Os rostos calorosos ou maravilhados, ele os percorre, os armazena e os queima. O tempo caminha com ele. O homem absurdo é o que não se separa do tempo. Dom Juan não pensa em colecionar as mulheres. Ele esgota a quantidade delas e, com isso, as possibilidades de sua vida. Colecionar é ser capaz de ficar vivendo do passado, mas ele rejeita a saudade, essa outra forma de esperança. Não sabe olhar os retratos. Ele é, por isso, egoísta? À sua maneira, sem dúvida. Mas também aí se trata de compreender. Há aqueles que são feitos para viver e aqueles que são feitos para amar. Dom Juan, pelo menos, o diria de bom grado, mas seria por uma síntese entre as que poderia escolher. Porque o amor de que se fala aqui é adornado com as ilusões do eterno. Todos os especialistas da paixão nos ensinam isso. Só existe amor eterno contrariado. Quase não existe paixão sem luta. Um amor semelhante só tem fim na última contradição, que é a morte. É preciso ser Werther ou nada. Ainda há nisso diversas maneiras de se suicidar, de que uma é a doação total e o esquecimento de sua própria pessoa. Dom Juan, tanto quanto um outro, sabe que isso pode ser emocionante, mas ele é um dos únicos a saber que o importante não está aí.
Sabe-o claramente também aqueles que um grande amor desvia de toda a vida pessoal, talvez se enriqueçam, mas empobrecem inapelavelmente aqueles que seu amor escolheu. Uma mãe, uma mulher apaixonada tem necessariamente o coração seco, porque ele se afastou do mundo. Um único sentimento, um único ser, um único rosto, mas tudo é devorado. É um outro amor que sacode Dom Juan e esse é libertador. Traz consigo todos os rostos do mundo, e seu frêmito provém de que ele se sabe perecível. Dom Juan optou por ser nada. Trata-se para ele de ver claro. Nós só chamamos amor o que nos liga a certos seres por alusão a um modo de ver coletivo e pelo qual os livros e as lendas são responsáveis. Mas conheço apenas do amor essa mescla de desejo, de ternura e inteligência que me liga a um ser. Esse composto não é o mesmo para um outro. Não tem o direito de estender a todas essas experiências o mesmo nome, o que dispensa de as levar adiante com os mesmos gestos. O homem absurdo também aqui multiplica o que ele não pode unificar. Assim, descobre uma nova maneira de ser que o libera ao menos tanto quanto libera os que dele se aproximam. Não há amor generoso além daquele que se sabe ao mesmo tempo singular e passageiro. São todas essas mortes e todos esses renascimentos que fazem para Dom Juan o feixe de sua vida. É a maneira que ele tem de dar e de fazer viver. Deixo para ser julgado se pode falar de egoísmo. Penso agora em todos os que querem decididamente que Dom Juan seja punido. Não apenas numa outra vida, mas ainda nesta mesma. Penso em todos esses contos, essas lendas e esses risos sobre Dom Juan envelhecido. Mas Dom Juan já está pronto para isso. Para o homem consciente, a velhice e o que ela pressagia não são uma surpresa. Ele justamente só é consciente à medida que não se oculta o horror. Em Atenas havia um templo consagrado à velhice. Levavam-se as crianças até lá. Para Dom Juan, quanto mais se ri dele, mais sua imagem se acusa. Ele recusa desse modo aquela que os românticos lhe emprestaram. Ninguém quer rir desse Dom Juan torturado e lastimável. Lamentam-no e o próprio céu o resgatará? Mas não é bem isso. No universo que Dom Juan entrevê, o ridículo também está compreendido. Ele acharia normal ser castigado. É a regra do jogo. E sua generosidade é exatamente ter aceitado toda a regra do jogo. Mas ele sabe que tem razão e que não pode tratar-se de castigo. O destino não é uma punição. Está nisso o seu crime, e por isso se compreende que os homens do Eterno clamem pelo seu castigo. Ele atinge uma ciência sem ilusões que nega tudo o que eles professam: amar e possuir, conquistar e esgotar. Eis aí a sua maneira de conhecer. Faz sentido essa palavra preferida pelas Escrituras e que denomina conhecer o ato de amor. Ele é seu pior inimigo enquanto ignora. Um cronista relata que o verdadeiro burlador morreu assassinado por franciscanos que quiseram pôr um termo nos excessos e impiedades de Dom Juan, cujo bom nascimento garantia a impunidade. Proclamaram em seguida que o céu o havia fulminado. Ninguém teve uma prova desse estranho fim, nem ninguém demonstrou o contrário. Mas sem me perguntar se isso é verossímil, posso dizer que é lógico. Faço questão de reter aqui o termo nascimento e jogar com as palavras. Era o viver que garantia sua inocência. E é unicamente da morte que ele extraiu uma culpabilidade hoje lendária. Que significa, além disso, esse comendador de pedra, essa fria estátua posta em movimento para punir o sangue e a coragem que ousaram pensar? Todos os poderes da razão eterna, da ordem, da moral universal, toda a grandeza estrangeira de um Deus acessível à cólera se resumem nele. Essa pedra gigantesca e sem alma simboliza tão somente os poderes que Dom Juan para sempre recusou. O raio e o trovão podem voltar ao céu factício onde os invocaram. A verdadeira tragédia se desenrola afastada deles. Não, não é sob uma mão de pedra que Dom Juan morre. Acredito tranquilamente na bravata legendária, nesse riso insensato do homem-são que provoca um Deus que não existe. Mas acredito, sobretudo, que, nessa noite em que Dom Juan esperava em casa de Ana, o comendador não veio, e que o ímpio teve de sentir, depois da meia-noite, a terrível amargura dos que tiveram razão.
Aceito ainda mais tranquilamente o relato de sua vida que o fez esconder-se para acabar num convento. Não é que o lado edificante da sua história pudesse ser considerado verossímil. Que refúgio ia pedir a Deus? Mas isso representa principalmente o resultado de uma vida inteira crivada de absurdo. O desenlace feroz de uma existência voltada para as alegrias sem amanhã. O gozo termina ali, na ascese. É preciso compreender que elas podem ser como as duas faces de um mesmo desnudamento. Que imagem mais aterrorizante desejar que essa de um homem traído pelo corpo e que, a falta de ser morto no tempo próprio, consuma a comédia esperando o fim face a face com esse Deus que ele não adora, servindo-o como serviu a vida, ajoelhando diante do vazio, os braços estendidos para o céu sem eloquência, que ele também sabe sem profundidade. Vejo Dom Juan numa cela desses mosteiros espanhóis perdido no alto de uma colina. E se ele olha alguma coisa, não são os fantasmas dos amores desaparecidos, mas talvez por uma seteira abraçadora, uma silenciosa planície da Espanha, terra magnífica e sem alma em que ele se reconhece. Sim, é nessa imagem melancólica e refulgente que é preciso parar. O fim definitivo, esperado mas nunca desejado, o fim definitivo é desprezível.